noite, tricolores, e vem comigo para mais um Giro do Almoço que tem notícias sobre melhores de Germancano. Vamos fazer uma atualização do DM e trazer a última informação do Fluminense sobre o Ignacio. Vamos falar também sobre Gabriel Fuentes e até informações de jornalistas de lá, dando a opinião deles sobre a vinda do jogador para o Brasil, essa possível vinda. Saiu matéria também sobre o André, então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é a Jornada Catel 1902. A gente vai começar esse vídeo com a última informação que o Fluminense publicou sobre o Ignacio. Vou colocar aí na tela para vocês o post oficial do Fluminense. Então aqui na tela comigo o post do Fluminense. Informação: o zagueiro Ignacio foi submetido na tarde desta segunda-feira, dia 26/8, a uma artroscopia no joelho esquerdo para o tratamento de uma lesão meniscal ocorrida no dia 17/8 na partida contra o Corinthians. O procedimento, que foi realizado pela equipe médica do Fluminense, chefiada pelo Dr. Douglas Santos, transcorreu sem problemas e o jogador terá alta nesta terça-feira, tá? Então aqui dá a entender que eles estão fazendo esse post na segunda-feira, mas vocês podem ver que tem poucas horas aqui, nesse dia 27 de agosto. Mas então foi confirmado aqui que o Ignacio já passou pela cirurgia e que transcorreu tudo bem. Lembrando que apesar do Fluminense não dar uma previsão com relação ao tempo de recuperação do atleta por se tratar de uma cirurgia ou uma artroscopia, não há expectativas de que o Ignacio volte antes de 30 dias, mas vamos ficar no aguardo de mais informações sobre essa recuperação, para você ficar sempre ligado. Não esquece de se inscrever aqui no jornal, inclusive se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. E vamos agora às atualizações do DM, com a última notícia sobre o Germancano. Por conta da eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense tem uns dias a mais nessa semana, até porque não joga no meio de semana, apenas no domingo contra o São Paulo. E sempre que tem um tempo aí mais folgado, a gente fica na expectativa da recuperação de jogadores. E nesse caso, as maiores expectativas estão no Germancano, que já está há muito tempo parado e que é um jogador que a gente não está acostumado a ver fora dos gramados. Inclusive, estamos sendo obrigados a nos acostumar nesse ano de 2024, que é um ano em que o Germancano tem sofrido, de fato, problemas de lesões. E com relação a isso, o Lessa trouxe pra gente uma informação que é positiva com relação à recuperação do Germancano. O Mano já havia falado que a lesão do Cano é uma lesão crônica, então ele vive com dores constantemente, né? Toda vez que a gente acha que ele vai ter um avanço, ele volta a sentir dores. Mas sobre isso, o Lessa trouxe a informação de que houve um avanço no sentido do Cano estar se queixando menos de dores do que ele vinha se queixando. E teve aí uma imagem, um vídeo, na verdade, que circulou pelas redes tricolores, de um treino do Germancano com o Gianluca, que também é um jogador que está se recuperando de lesão muscular. E assim, dá pra gente ver que ainda que ele esteja treinando, ele tem ali algumas dificuldades. O que eu acho que explica um pouco para o torcedor que está um pouco mais empolgado e um pouco mais desconfiado desse tempo que o Cano está fora, com relação à condição física mesmo do atleta. Vou colocar na tela para vocês o vídeo. Mas esse vídeo foi publicado pelo Melão, da Rádio Melão. Dá pra ver aqui que é o Cano e o Gianluca treinando. Boa! Agora vai! Isso! Isso! Toca! Boa! Boa! Perfeito! Boa, muito inteligente! Não burro. Então, se a gente for comparar ali o Cano com o Gianluca nesse treino, é até possível perceber que o Gianluca faz os movimentos ali do treinamento com uma desenvoltura um pouco maior do que o Cano nesse momento, mas nesse sentido as informações sobre ele são positivas, do tipo, para o jogador que está há tanto tempo sentindo dores, ele já diminuir essas queixas. O Lessa também passou que ele está conseguindo concluir alguns treinamentos, há uma possibilidade até de pensar nesse jogo para domingo contra o São Paulo. Isso tudo vai depender, é claro, da semana, por se tratar de uma lesão crônica, mas há aí uma certa expectativa com relação a isso. O Marcelo, o que ele tem de informação é que o Marcelo não tem previsão de volta por agora e que o Renato Augusto segue fora também dessa partida.
Vamos esperar para ver se sobre o Cano a gente consegue ter uma evolução, a ponto de ele voltar a treinar com o grupo e conseguir ficar à disposição do Mano Menezes. Mas assim, reza a lenda que quanto mais likes a gente tiver nesse vídeo, melhores serão as notícias da sequência da semana. Não, brincadeiras à parte, se você puder deixar o seu like apoiando aqui o Jornada, a gente agradece demais. E vamos então falar sobre Gabriel Fuentes. Sobre Gabriel Fuentes, as expectativas são bem positivas. O Fluminense recebeu um retorno do Júnior Barranquilla com relação a ter entrado em contato e falar sobre o seu interesse em negociar o jogador. E após receber essas respostas, a informação que o Marcelo Neves nos trouxe é de que o Fluminense fez uma proposta oficial pelo jogador nessa segunda-feira e aí uma expectativa de que receba um retorno ainda nessa semana. A matéria do Marcelo Neves diz que os valores não foram divulgados, até o que a gente tinha do Gabriel Amaral é que as negociações provavelmente girariam em torno dos 2 milhões de dólares, ali por cerca de um pouco mais da metade dos direitos econômicos do jogador, mas a gente ainda não sabe o que o Fluminense propôs nessa oferta inicial. Estamos tentando apurar essa situação para ter mais informações. Mas o GE publicou uma matéria com a opinião de alguns jornalistas colombianos sobre o Gabriel Fuentes e eu acho legal trazer algumas questões aqui para vocês, porque é um jogador que a gente tem informação de que é um jogador de muita qualidade, mas que a gente não acompanha de perto para poder saber como é. Então, ter a opinião de quem está lá também é bem bacana nesse momento. Então, essa daqui é a matéria da Bárbara Mendonça e Gustavo Garcia. Quem é Gabriel Fuentes? Veja características do lateral que negocia com o Fluminense. Eles explicam aqui que eles trouxeram informações de jornalistas que cobrem o Júnior Barranquilla. E aqui ele vai trazer, então, algumas falas, né? A primeira é a do Juan Salvador, da Habla de Esportes. É um lateral muito bom. Para mim, o melhor da história do Júnior. Tem defesa, tem ataque, joga como zagueiro central. Isso aqui, eles até falam que é uma posição que ele já jogou nas divisões menores da Colômbia. O Zaragoza não quis pagar, no caso, exercer a opção de compra, e ele voltou ao Júnior. Acho que pode se destacar muito no futebol brasileiro. Me parece o ambiente ideal para um jogador como Gabriel Fuentes, que também precisa sair da Colômbia, de Barranquilla. É um momento em que se nota também sua vontade de sair. O Fluminense estaria levando um lateral muito bom, o melhor da Colômbia e o melhor da história do Júnior. Então essa é a visão de um dos jornalistas que acompanha o Júnior Barranquilla. E aqui ele menciona o Zaragoza, que é o clube da Espanha, o único clube da carreira, além do Júnior Barranquilla, na carreira do Gabriel Fuentes até o momento. E vocês vão ver que há opiniões de jornalistas que o Gabriel ele volta melhor após esse empréstimo que teve para o Zaragoza. Quando ele volta, ele tem uma evolução possível de se perceber. A gente já vê aqui nesse comentário do Fábio Poveda, da Um Clique Rádio. Ele evoluiu nos últimos anos porque começou a pegar melhor na bola em tiros livres, por exemplo. Como todos os laterais, pode ter algumas falhas defensivas, sobretudo no 1 contra 1. É um lateral que melhorou muito sua parte mental. Antes de sua saída à Europa, era fácil para os rivais o tirarem do jogo. Foi expulso em muitas ocasiões por isso. Mas hoje é um jogador mentalmente diferente, mais maduro, tem sabido manter a calma nas situações em que antes era expulso com facilidade. E aqui falando mais sobre as características, no caso a opinião é do Richard Martinez Blanco, do canal Richard Martinez e Amigos dela Futebol. Ainda que participe pouco, seu jogo aéreo é bom. É um canhoto de saída elegante, sabe lidar bem com a bola nos pés, melhorou na hora de centralizar a bola e voltou tendo melhorado sua técnica de jogo, sua saída, sua marcação. Então há aí bem um consenso com relação às melhores recentes do Gabriel Fuentes. E aqui até ele destaca que é um lateral muito ofensivo, que gosta de ganhar nas costas do lateral direito e romper o impedimento. E coloca até que ele voltou da Espanha como um jogador de seleção. Que a imprensa, inclusive, fala isso sobre esse jogador. Acreditam que ele teria sido convocado, e aí eu imagino que possivelmente que eles estão falando da Copa América, porque ele foi convocado para amistosos, mas não chegou a jogar a Copa América, por exemplo. Mas eles acreditam que se fosse outro técnico, o Gabriel Fuentes teria tido chances,
porque, segundo ele, o Nestor Lorenzo convoca apenas jogadores no exterior, com exceção a goleiros, no caso. Então, esses são alguns destaques do Gabriel Fuentes para quem cobre o futebol lá em Barranquilha. Inclusive, as falas dessas pessoas convergem para olhar essa vinda para o Gabriel para cá como uma vinda positiva, inclusive acreditam que ele vai muito bem se ele conseguir desempenhar o mesmo futebol que ele estava desempenhando lá no Júnior Barranquilha. Bom, agora falta de fato o jogador vir, né? E aí vale ressaltar ele vindo para cá, ajuda a gente no Brasileiro desse ano, mas não pode atuar pela Libertadores por conta do regulamento, por já ter jogado uma das fases finais pelo Júnior Barranquilla, que foram as oitavas. E pra gente fechar, no fim da tarde de ontem, saiu uma matéria do João Brandão do Lance, falando sobre 2 clubes da Premier League que teriam interesse em André. E além do Wolverhampton, que a gente já tinha essa informação, ele fala sobre o Nottingham Forest, inclusive colocando o Nottingham Forest como um futuro mais provável para o jogador. Isso porque eles, segundo ele, eles observam o camisa 7 há um bom tempo e também teria ali uma ligação com a lesão do Danilo. O volante ex-Palmeiras sofreu uma lesão no jogo contra o Bournemouth, onde ele quebrou o tornozelo e pode aí não voltar até o fim da temporada. Mas como todas as notícias que envolvem o André, ele diz que há expectativas do Fluminense com relação à venda do jogador ainda nessa janela, mas que não há no momento proposta oficial na mesa. Esse foi o nosso giro do almoço de hoje e mais tarde tem giro de jornada. Estarei lá presente, espero ver vocês por lá. Amanhã nós voltamos com mais o giro do almoço a 1h da tarde. Saudações tricolores!